para o final, tá bom? Então eu gostaria, se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro ou na carta aos Romanos, no capítulo de número 10. Carta aos Romanos, capítulo de número 10. É uma palavra que Deus tem colocado no meu coração já há um tempo. Nós temos estado, graças a Deus, em um período de oração, clamando ao Senhor, clamando por direção, clamando para que o Senhor possa nos direcionar em um novo tempo. Afinal, hoje é o primeiro dia do ano, primeiro culto do ano, primeiro culto de 2025, né, que nós estamos aqui reunidos como igreja. Cada um de nós já tivemos o nosso culto, porque cada vez que você se assenta à mesa com a sua família e proclama o nome do Senhor, ali está acontecendo um culto. Cada momento que nós vivemos para a glória de Deus é um culto do Senhor, mas hoje é o culto oficial, onde nós nos reunimos e nos encontramos para adorar a Deus, e Deus coloca no meu coração de trazer uma palavra, que é uma palavra, sim, de alinhamento para a igreja e de algo que o Senhor tem ministrado no meu coração para a nossa igreja, para nós, tá? Então eu quero pedir a cada um de nós que estamos aqui, você que talvez está nos visitando pela primeira, segunda vez, que não faça talvez parte do corpo, talvez você que não tenha a compreensão do Evangelho, não entregou sua vida para Jesus, não se sinta excluído, mas sim, essa é uma palavra para a igreja, tá? Essa é uma palavra para todos aqueles que nasceram de novo, para todos aqueles que um dia foram encontrados por Jesus Cristo, e por serem encontrados por Jesus Cristo, têm o título ou a prerrogativa de ser chamados filhos de Deus. Essa é a coisa mais maravilhosa de serem encontrados por Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo temos uma missão, um chamado para as nossas vidas. Temos sim algo que o Senhor, de certa forma, espera de nós. Tá, eu aceitei a Cristo, mas e agora, né? Qual é o meu papel? Qual o nosso papel como igreja? Qual o papel nosso realmente de missão que nós temos do Evangelho? Então, eu acredito que o Senhor tem uma direção a nos dar, tá? Então, o tema que eu quero desenvolver da mensagem desta noite é: somos evangélicos. Um tema simples, mas que nós podemos e devemos entender o poder que nós carregamos com esse título, que nós carregamos com essa verdade. Quando nós olhamos para a palavra, o significado, o evangelho é realmente proclamação, e quando nós falamos do evangelho de Cristo, é as boas novas do reino de Deus, tá? Evangelho pode ser qualquer proclamação, né? Os arautos do rei eram as pessoas que proclamavam, traziam a proclamação das ordens do rei. Então eles estavam proclamando uma ordem que o rei dava. Nós somos evangélicos e nós temos uma ordem do rei que é nos dada para nós podermos estar proclamando ao mundo, às pessoas. Então evangélicos são aqueles que carregam a mensagem do rei, a mensagem do evangelho. Simples assim. Fora isso, nós somos enganos. Se o evangélico não carrega a mensagem do evangelho, ele está se enganando. Se uma igreja intitulada de igreja evangélica, ela não tem a prerrogativa e a missão de que em tudo nós devemos levar a mensagem do evangelho, nós estamos nos enganando. Nós estamos promovendo entretenimento. Nós estamos gerando um clube, e a mensagem do evangelho é a essência da igreja. Então, somos evangélicos, carregamos uma mensagem, e eu quero falar sobre isso, porque se nós carregamos uma mensagem, nós precisamos entender qual o nosso papel particular diante de tudo isso, porque nós temos um grande problema, gente, a maioria de nós usamos o nós na hora que deveria ser eu, e queremos eu na hora que nós deveríamos ser nós. A proclamação do evangelho é uma ordem dada individualmente, particularmente, que nós nos unimos como igreja para cumprirmos individualmente. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos sempre
falar que é para alguém. Nós vamos fazer, mas quem somos nós? Somos nós, sou eu. Eu preciso assumir o meu lugar, o meu papel. Eu preciso entender qual é o chamado de Deus particular para a minha vida, inserido dentro de um contexto de uma igreja, comissionada sim. Mas o que o Senhor coloca no meu coração é que nós precisamos voltar às origens e entender realmente um chamado para nós estarmos proclamando aquilo que deve ser proclamado, para que nós não possamos ser frustrados por aquilo que o Senhor não pediu para nós fazermos, e termos a alegria de celebrar os resultados de ser evangélico. E qual é o resultado de ser evangélico? Alguém receber a mensagem do evangelho. Às vezes celebramos tantas coisas, tantas alegrias, sabe? Poxa, aconteceu, o culto foi legal, e ficamos todos felizes, sabe? Eu não estou falando que não devemos celebrar. Se alegramos com as nossas conquistas, eu não estou falando que devemos deixar de se alegrar. Mas o evangélico, ele deve se alegrar quando a mensagem do evangelho é pregada e vidas são alcançadas e o morto ressuscita e tem vida por causa da pregação do evangelho. Isso sim deve mover o nosso coração. Então a mensagem, talvez, ela possa ser desafiadora a ponto de, sim, causar talvez um constrangimento, como eu me sinto constrangido. Mas faz parte, para que nós possamos nos mover no ano de 2025, de forma que nós possamos fazer valer aquilo que nós somos, a nossa identidade. Somos evangélicos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 15, tá? É o texto que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos fazer a leitura. Depois da leitura, você pode deixar o texto aberto, acho que vai ser importante para nós tirarmos desse texto alguns pontos importantes do chamado da nossa missão como evangélicos. A palavra do Senhor diz assim, vou ler aqui. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Opa, o texto já começa nos dando aquilo que arde o coração de Paulo, que a salvação chegasse no coração das pessoas. Seguindo, porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base real o conhecimento. Pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração, quem subirás aos céus? Isso é para trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, da tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz as Escrituras, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, entretanto, como invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas do Evangelho. Oremos. Senhor, nós sabemos que só o Teu Espírito Santo pode ministrar e falar em nossos corações, Pai. A Tua palavra foi lida, ela é a verdade mais absoluta que nós temos aqui, nesse momento, neste lugar, Pai. E a minha oração, que o Teu Espírito Santo me inspire a falar aquilo que é do alto, que o Teu Espírito Santo inspire cada coração a trazer entendimento para ouvir não a minha voz, mas a voz do Teu Espírito, aquilo que vem do alto, o Cristo revelado possa ser revelado nos corações nesta noite, que nós como igreja possamos ouvir um mandato do céu, que possamos ser, Pai, que possamos ser machucados com a Tua mensagem, Senhor Deus, que o nosso coração possa ser ferido com a Tua ferida da cruz, para que nós possamos nos mover daquilo que é a Tua vontade, entender o chamado que temos para sermos proclamadores das boas novas do novo reino que é chegado e que já está aqui. Senhor, eu oro por cada vida que o Senhor escolheu para estar aqui. Fala em cada coração, Pai, minha oração, no nome de Jesus. Então, como falei, somos evangélicos. Nossa missão é evangelizar. Essa é uma missão minha, uma missão sua, uma missão de cada um. Aponta para alguém que está do seu lado, você tem que evangelizar. É difícil, é desafiador, mas nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos olhar para a nossa vida e o que nós estamos de fato fazendo com o Evangelho. Nós somos evangélicos, precisamos, nossa missão realmente é pregar para toda a criatura. E dentro desse texto, Deus coloca para mim 5 pontos extremamente importantes que nós precisamos cultivar no nosso coração para que essa verdade possa ser uma verdade prática da nossa vida. Minha intenção nessa noite não é simplesmente causar em nosso coração aquele sentimento de uma culpa pela culpa, mas causar em nosso coração um desejo de cumprir a vontade do Senhor, de sair do lugar comum e com toda a simplicidade que o Evangelho traz, saber que o Senhor escolheu cada um de nós para sermos proclamadores desse Evangelho. Então precisamos, primeiro, para cumprirmos o nosso papel como evangélicos, como pessoas que proclamam o Evangelho, nós precisamos, e talvez esse primeiro seja, para mim, um dos pontos mais importantes para a nossa vida. Nós precisamos ter compaixão pelas almas perdidas. E aí eu faço um adendo, e nós precisamos falar e trazer isso de uma forma que nós possamos ter essa consciência. Ter compaixão pelas almas perdidas, dentro e fora da igreja. Porque sim, tem muita gente, o chamado é para fora. O chamado é para aqueles que ainda não ouviram a mensagem, que não foram alcançados. Mas infelizmente, tem muita gente se perdendo dentro da própria igreja. E o chamado não muda, ele continua sendo compaixão. Nós precisamos olhar dentro de nós e olhar como está sendo movido o nosso coração, afinal, toda obra acontece a partir do coração, não é a partir da mente.
Não é a partir da razão, e aquilo que eu quero que todos nós tenhamos essa consciência, não é uma questão simplesmente de mente, sabe, de sabedoria, de entendimento, é algo de um coração transformado, porque isso é salvação. A salvação é o reflexo de um Deus que nos salva, que não nos muda comportamento, mas muda o nosso coração, que por conta de um coração transformado, os comportamentos também são transformados. E o inverso não é verdade. Se o coração não for transformado no coração de Deus, a nossa vida será sempre uma vida de frustração. E a transformação do coração da nossa vida é realmente essa transformação de entender, termos compaixão no nosso coração. Então a missão começa no coração que arde, no coração que sente a dor daquele que está indo para o inferno porque não conhece a Cristo, gente. Das almas que estão perdidas na ignorância, por não ter quem pregue, quem anuncie, pelo comodismo daqueles que um dia foram alcançados e ainda acreditam que a igreja é para nós. Ainda acredito que, poxa vida, eu preciso, sendo que o nosso problema foi resolvido. Então, quando nós olhamos Paulo, ele inicia o texto bíblico no versículo 1, dizendo: o desejo do meu coração, aquilo que arde o meu coração, o que motiva tudo que eu faço, o que motiva a minha pregação, o que motiva minhas andanças, o que motiva todas as coisas que eu faço porque o meu desejo é que as pessoas sejam salvas. Não tem a ver porque eu gosto de fazer isso, tem a ver com o resultado que eu preciso fazer. Eu não posso parar, eu sou chamado para fazer, eu preciso fazer isso porque há uma chama que arde no meu peito e eu não posso deixar de falar porque eu amo as vidas, porque Deus me chamou para amar as pessoas, amar os perdidos, amar aqueles que ainda não tiveram o entendimento. O próprio apóstolo Paulo, um pouquinho antes, no capítulo 9, versículo 3, ele diz assim: em Cristo eu digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Numa geração onde nós só buscamos prazer, ele está falando de uma dor existente, mas não é uma dor de resolver um problema, não é a dor de ter coisas da vida, é a dor de ver pessoas se perdendo por não alcançarem, ainda não terem a Cristo. Isso é compaixão. Nós choramos pelas nossas dores, choramos porque as pessoas não gostam de nós, choramos porque somos desprezados, choramos porque perdemos o emprego, choramos porque alguém fez algo para nós, mas a igreja do Senhor é chamado para ter uma dor pelas vidas que estão em eminência de morte, indo para o inferno, porque aqueles que carregam a mensagem estão guardando para si mesmo e achando que nós temos problema. Ai, quanto problema que a igreja tem. Ai, quanto problema que eu tenho. Eu preciso de fazer uma conferência para resolver o meu problema. Eu preciso de um treinamento para resolver o meu problema. Eu preciso de pessoas para resolverem o meu problema. Eu preciso que a igreja faça algo para resolver o meu problema. E quem tem problema está morrendo, porque nós estamos preocupados com o nosso problema. Somos chamados, gente. Nós precisamos de essa busca. Sabe por quê, igreja? A jornada daqueles que aceitaram a Cristo, se nós não cultivarmos a paixão pelas almas, paixão pelo Evangelho, pela vida, nós vamos perder a essência da compaixão. E quando nós perdemos a compaixão, nós se tornamos juízes. Quem perdeu a compaixão se tornou um juiz. E o texto, a Bíblia fala que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Ela sempre será falsa, mentirosa e enganosa. Temo,
eu temo, gente. Oro, clamo ao Senhor, para que o Senhor possa trabalhar no meu coração, no coração da igreja, porque é fatal, gente. Ou temos compaixão, ou temos justiça. Nossa. A única justiça que vem do céu, ela é baseada em misericórdia. Porque a justiça de Deus, que precisava, por causa da própria justiça, condenar cada um de nós à morte, a justiça de Deus foi toda colocada em Cristo por misericórdia por nossas vidas. A justiça de Deus é baseada em misericórdia. A igreja do Senhor, se não cultivar a justiça, nós se tornaremos os Jonas dessa geração. Na obediência e na desobediência. Porque muitas vezes nós falamos de Jonas só na obediência, na desobediência. Eu não sei o que é pior, o Jonas que obedeceu ou o Jonas que desobedeceu. Jonas que desobedeceu fugiu. Jonas que obedeceu não tinha misericórdia daquele povo. Queria que aquele povo fosse morto. Obedeceu porque senão ele mesmo iria voltar para a barriga do peixe. Com medo, então eu tenho que fazer. E Deus nos chama para nós termos um sentimento de compaixão pelas almas, pelas vidas. Às vezes, gente, nós não conseguimos ter compaixão por a pessoa que está do nosso lado. Não conseguimos ter compaixão do esposo, da esposa. Não conseguimos ter compaixão do pai. Eu estou apelando para as pessoas mais próximas da nossa vida, para nós medirmos a nossa compaixão, para medirmos como está o nosso coração. Muitas vezes nós caminhamos com nossa justiça, porque quando nós perdemos a misericórdia de Deus, o que resta para nós é sermos justos. E quando nós queremos ser justos, nós praticamos essa justiça de condenar. Esse merece, aquele merece, esse eu viro as costas, esse eu me vingo. Ou nós temos misericórdia, ou se tornamos vingadores. Vingadores. Ah, pastor, mas eu sou passivo. Não, se tornamos vingadores e o Senhor nos chama para ser proclamadores do Evangelho. Então, seja aquele que proclama, a sua oração possa ser: Senhor, coloca misericórdia no meu coração, ensina a amar. Enfim, mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto fortalece o primeiro. O segundo ponto, ele fortalece o primeiro. O segundo ponto, para aqueles que realmente querem cumprir a sua missão de evangelizar, de ser evangélico, nós precisamos de oração pelos perdidos. Orar pelos perdidos. Oração, sempre oração. Nossa, pastor, quase tudo tem oração. Tem. Que a base daqueles que vivem para o céu é o movimento do céu, não é o movimento da terra. É a base para uma igreja missionária, para uma pessoa evangélica que quer proclamar o evangelho, que tem paixão pelas almas, entende: eu não salvo. Eu não consigo ter persuasão suficiente para que as pessoas aceitem a Cristo, porque a salvação não é algo que eu consiga realizar na vida dos outros, é de Deus, vem de Deus, a salvação vem do Senhor. Paulo, ele enfatiza novamente no primeiro versículo, o ponto-chave, salvação, e a oração dele era para que eles sejam salvos. Olha aqui, gente, de verdade, às vezes, nós oramos quando nossos parentes estão doentes. Às vezes nós assistimos, e está tudo certo, sabe, necessidades dos nossos irmãos, das pessoas que a gente ama. Às vezes nós oramos, fazemos campanhas de oração para que o Senhor abençoe pessoas que nós amamos, e não tem nada de errado nisso. Mas nós oramos para que eles sejam salvos. Porque de verdade, gente, ninguém vai te pedir para orar, ora para que o Senhor me salve. Já teve alguém que, sabe, tipo, pastor, ora para mim, porque, cara, eu não consigo ser salvo. Eu queria que o Senhor me salvasse. Ora, não vão pedir. Isso é algo que tem que estar dentro do nosso coração, pela compaixão, por amar tanto aquela pessoa. A minha principal oração por aquela pessoa deve ser: Senhor, salva essa pessoa.
Senhor, me usa de alguma forma para que eu possa levar a sua mensagem e o teu Espírito Santo possa convencer essa pessoa. Gente, a gente precisa lidar com sinceridade. Nós nem convidamos mais pessoas para a igreja, porque nós parece não acreditamos mais que o Senhor continua salvando. Convidamos para tudo, menos para o lugar de ouvir a palavra. Só convidamos às vezes para a festa. Gente, eu estou querendo dizer, isso é uma coisa que está sendo um pouco generalizada. Todos nós, de certa forma, estamos vivendo esse transe, caminhando sem perceber que isso é realmente um engano. Isso é um problema muito sério para todos nós. E como eu falei, tudo, toda a salvação, ela depende de Deus. Se ela depende de Deus, eu preciso clamar a quem? A Deus, para que salve. Não precisa responder a quem não tem um familiar que não seja salvo. Uma pessoa que você ama. Quem não conhece uma pessoa boazinha, que nos parâmetros naturais é a pessoa certa para ir do céu, mas que não conhece a Cristo? Todos nós conhecemos. Às vezes até nos iludimos que a pessoa é boa, mas não. O bom e o ruim é a mesma coisa diante do Senhor. Condenados, sentenciados ao inferno, porque todos os pecados destituídos estão. E o que as pessoas precisam? Que a mensagem do Evangelho chegue no coração e essa pessoa possa, ela mesma, entregar o seu coração a Cristo. Aí já não é mais nossa responsabilidade, é o Espírito Santo que vai convencer. Mas muitas vezes nós queremos, ou vamos para o extremo de querer convencer, de encher o saco com o nosso evangeliquez, com a linguagem crentez para as pessoas. Você precisa mudar isso, você precisa fazer aquilo. Para de beber, para de fumar, ou para de ir na balada. Nós queremos muitas vezes por comportamento transformar a pessoa, e não apresentamos o Cristo que muda coração, que transforma coração. Nós precisamos orar para que Deus possa se mover e nos mover, usar as nossas vidas. Precisamos clamar a Deus por salvação. Nós precisamos orar pelos perdidos. E a minha pergunta, para nós colocarmos na nossa aplicação, não vamos longe, no dia de hoje, quantas pessoas seriam salvas por causa da sua oração? Hoje. Porque você orou por várias pessoas hoje para que Deus alcance. Quantas pessoas nós oramos na nossa oração? Senhor, salva essa pessoa. Senhor, alcança essa pessoa. Senhor, que a tua mensagem possa chegar no coração. Quantas pessoas estão sendo alcançadas por conta da nossa oração? Porque nós temos isso como uma rotina prática. Eu preciso orar, porque essa pessoa é maravilhosa, eu amo e eu quero que ela seja salva. E eu estou falando de pessoas que nós amamos. Eu não estou falando de pessoas que nós não conhecemos. Eu estou falando da simplicidade de alguém que nós verdadeiramente queremos bem. Que nós queremos bem, gente. Nós precisamos da revelação de Deus para nós, para as nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente orar por essas vidas. Charles Spurgeon tem uma palavra dele que eu até transcrevi: se eu não posso persuadir os homens para a salvação, eu posso sim persuadir a Deus através das minhas orações, para que o Espírito Santo de Deus possa converter os pecadores. Mas a oração está algo tão distante da realidade da igreja de 2025. A oração é algo tão distante da nossa vida, gente. E não tem como, gente. Nós precisamos retornar e achar esse lugar, porque é só nesse lugar que nós vamos ter o comando do céu. Se nós não oramos, nós vamos atender às demandas do nosso coração, no máximo do coração dos nossos irmãos. E o Senhor quer se revelar, o Senhor quer salvar, o Senhor quer realmente alcançar vidas através da nossa vida. Enfim, precisamos ter compaixão, precisamos orar, mas precisamos algo que para mim também é fundamental e que hoje é muito difícil nós entendermos. Mas é a mensagem que Jesus Cristo deixou. Nós precisamos encarnar. O que é isso, pastor? Encarnar na realidade dos perdidos. Ter sensibilidade de saber a realidade das pessoas. Não dá para eu subir no púlpito e pregar no meu tempo. As pessoas. Cara, cada tempo é um tempo.
A mensagem não muda, mas as pessoas não mudam. Nós precisamos entender os sofismas, as mentiras dessa geração, para que nós possamos ir contra ela e possamos trazer a verdade, porque o que liberta é a apresentação da verdade, não é simplesmente a denúncia da mentira. É entender, isso é uma mentira. Isso é uma mentira que está sendo levantada e que está escravizando as pessoas, está tirando as pessoas, e o que nós apresentamos, uma nova verdade. A verdade da palavra de Deus, entendendo que, nós precisamos investir nisso. O que Jesus Cristo fez? A obra mais maravilhosa do mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que significa isso? Os profetas já tinham anunciado, ele já tinha mandado seus profetas para falar da sua justiça, para proclamar, anunciar o teu reino, mas por amor aos perdidos ele se fez um igual, para que através do homem eu possa ver Deus, Colossenses, através do homem de carne e osso, que sendo Deus se fez homem para nos ensinar o que é ser humano. Enquanto os homens estão querendo ser semideuses, o Deus Todo-Poderoso, para alcançar o homem, ele se faz homem para se tornar igual, para poder se comunicar. Por quê? Porque precisamos falar com pessoas que entendem o nosso coração, que entendem as nossas dores, e nós não vamos entender as dores dos outros de longe. Nós não vamos entender a dor dessa geração sem estarmos encarnados na realidade delas. Mas nós vivemos muitas vezes tanto nossos mundos. Não, porque vamos citar coisas simples, eu quando decidi servir a Cristo, foi do dia para a noite, eu tomei uma decisão e me tornei crente, e sou crente até hoje. Tá. Mas a sua experiência é importante para você, mas eu preciso respeitar a experiência do outro. Eu decidi, do dia para a noite eu parei de fumar, parei de beber, eu parei disso, parei aquilo, eu consegui isso. Epa, tenha compaixão das vidas, chegue perto, abrace e acolha, e vamos tentar entender. Aquela pessoa não quer, abrace e acolha, ande junto, seja igual, mas andar junto dói, andar junto machuca, sentar à mesa é um lugar difícil, porque vai expor as nossas vulnerabilidades também. Mas o que o Senhor pede para aqueles que querem de fato, se intitulam evangélicos, proclamadores do evangelho, ele chama, escuta, senta com pessoas, não ouve o comportamento, ouve o coração daquela pessoa, não veja o que faz, tenta ouvir e entender o porquê que ela faz, como faz. Mas nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados e a gente volta naquela justiça. A pessoa não quer nada com nada, eu viro as costas para a pessoa. E o Senhor está falando para você, vá lá, desça. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como essa geração pensa, como os nossos irmãos pensam, gente. Nós queremos que os nossos irmãos pensem igualzinho a nós, façam igualzinho a nós e não fazem, gente. Nós queremos que a geração seja convertida como nós fomos convertidos, e a obra é do Espírito Santo. E eu diria, só o Senhor para salvar essa geração, com tantos engodos, com tantos enganos, com tanta distração. Sejamos sinceros, tenhamos misericórdia, gente. Essa geração é a geração mais difícil de ser alcançada. Por quê? Porque é muito engano, muita informação, muita mentira, muitas coisas que estão sendo derramadas, e nós não podemos ficar de longe apenas olhando. O povo não quer nada com nada, as pessoas não querem nada com nada. Não, nós temos que encarnar, se aproximar, entender o anseio e proclamar o evangelho, o caminho da salvação. Texto aqui, o apóstolo Paulo, ele diz assim, porquanto, no versículo 3, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procura estabelecer sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. Todo aquele que não conhece a Deus vai ser pautado pela sua própria justiça, gente. E aí eu digo, dentro e fora da igreja, nós temos, infelizmente, a maioria das pessoas acreditam ainda que vão alcançar a Deus pelo que fazem, pela sua obra.
E se há uma verdade sobre o Evangelho, se há uma verdade sobre ser evangélico, que é diferente de qualquer uma religião, você não é pelo que você fez, você é pelo que Cristo fez na cruz. Se há uma verdade que nós temos que carregar, proclamar a todo tempo, todos são salvos pela graça. Se não fosse a graça de Deus, nenhum seria salvo. Efésios 2, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas vem de Deus, mediante a fé, mas vem de Deus. E nós precisamos ser uma voz que ecoa, que anuncia, que tira as pessoas da sua própria justiça para entender a graça de Deus. Infelizmente, gente, nós estamos rodeados, e talvez eu seja um, de pessoas sinceramente ignorantes. Com toda sinceridade, com toda boa vontade. Pessoas ao nosso redor, com toda boa vontade, ignorantes em relação à graça de Deus, agindo ainda como se fosse o que ela fizesse que gerasse a salvação na vida. E nós, como igreja, precisamos proclamar. Nós precisamos encarnar, andar, comer sal, comer junto, para que essas pessoas possam entender a graça do Evangelho, a verdade da salvação. Ninguém é salvo por sua justiça, ninguém é salvo por algo que faz, ninguém é salvo pelas suas obras. O Evangelho de Jesus é a graça de Deus. Nós cremos num Cristo que deu a vida por nós. O nosso anúncio Ele deu a vida por mim lá na cruz, mesmo eu não sendo merecedor, e agora eu não vivo eu, mas Ele vive em mim. E agora a mensagem que eu carrego não é a mensagem de que eu consegui, é que Ele fez por mim e Ele pode fazer por outros. Essa é a mensagem que o Senhor quer que nós trazemos. Mas muitas vezes, gente, preste atenção nisso que eu quero falar. Nós queremos fazer as pessoas entender Deus, entender a obra da cruz. Mas de verdade, gente, ninguém vai entender essa obra. Isso é a revelação do Espírito Santo. Mas nós temos uma obrigação. Nós temos uma obrigação. Fazer com que Cristo seja conhecido. Porque não é entender, é conhecer. Não é entender Cristo. Entender a história entende. A história anuncia que Cristo veio, as obras dele. Mas conhecer é bem diferente, porque conhecer é uma revelação aqui dentro do coração. E nós ainda, muitas vezes, imaginamos uma habilidade de fazer as pessoas entenderem Cristo, entender a obra redentora, sendo que o chamado que Ele tem para nós é simplesmente proclamar, fazê-lo ser conhecido. Fazer Cristo ser conhecido. Pastor, e se a pessoa fizer pergunta que eu não posso responder? Você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Você tem responsabilidade de anunciar: Ele mudou minha vida e pode mudar a sua. Ele fez por mim, eu sou uma testemunha daquilo que Ele fez. Mas se preocupamos: eu não tenho habilidade bíblica, eu não tenho as palavras bonitas para falar, e o Senhor nos chama apenas para fazê-lo conhecido. Não queira fazer Cristo ser entendido. O que eu queria que nós colocássemos na nossa vida? Estamos capazes de encarnar na vida de alguém que talvez na nossa concepção de justiça não mereça a sua presença? Estamos capazes de, assim como o apóstolo Paulo fez, ele fala em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19 e diante, ele diz assim: eu fiz-me como judeus para ganhar os judeus. Fiz-me como os que estão debaixo da lei para que, como ele, eu possa ganhá-los. Fiz-me como os que estão sem leis, como se estivesse eu sem lei, não estando sem lei com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me como todos, para ganhar todos, em todos os meios, de todas as formas, para que o Evangelho chegue, para salvar alguns. E faço isso por causa do Evangelho, para que eu seja participante dele. Será que nós conseguimos encarnar a vida de alguém?
no lugar de julgar, nós sermos aquela pessoa que vai estar do lado. No lugar de sentenciar a morte, nós nos aproximarmos para apresentar a vida. O Senhor nos chama para um novo tempo, gente. Enfim, ter compaixão, orar e encarnar. Quarto ponto que eu quero dizer é, nós precisamos conhecer. Nada disso tem sentido se nós não conhecemos. Não conhece o quê, pastor? A mensagem do Evangelho. Se nós não conhecemos a mensagem do Evangelho, lógico que nós não vamos ter poder nenhum para pregá-la, para anunciá-la. No versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é o sentido de todas as coisas. Nós não podemos imaginar o Evangelho sem a pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos buscar essa revelação e tudo converge na pessoa de Jesus Cristo, em quem é Jesus Cristo. Mas nós queremos muitas vezes apresentar igreja, nós queremos apresentar pastores. Ah não, meu pastor é gente boa, sabe? A minha igreja, as pessoas são legais. Mas o Evangelho é as boas novas do reino de Deus. O Evangelho é anúncio de que, apesar de todo merecerem morte, apesar de não ter um justo sequer, Ele se fez justiça em nosso lugar e morreu em nosso lugar, e o nosso olhar sempre estará olhando para Ele. Por que tantas decepções dentro da igreja, gente? Por que tantas decepções? Porque nós tiramos o olhar e o foco da mensagem. A mensagem é só uma. A mensagem não é uma igreja legal. A mensagem não é uma equipe de louvor que canta bem. A mensagem não é um grupo de pessoas maravilhosas que te acolhem. A mensagem é: Ele te tira da morte e te dá vida. Ele é o centro de tudo. A mensagem é: o Deus deu a vida por nós para que nós possamos viver a vida dele. É dele e por ele e para ele. Não tem a ver com o ambiente. O ambiente nós criamos e tudo que acontece é porque, infelizmente, nós estamos inseridos nele. Mas tem a ver com Ele. A mensagem é Cristo. Cristo em mim, a esperança da glória. Nós não temos outra mensagem. Nós não temos outro entretenimento. Nós temos uma mensagem de uma cruz, daquele que deu a vida por nós, que levou sobre si todas as nossas dores, para que nós possamos ser sarados pela obra dele lá na cruz. Essa é a mensagem. Se nós não entendermos essa mensagem, quando as coisas não estão bem, nós não vamos falar. Quando nós não estivermos com um coração bom, eu não posso nem falar, porque olha o estado que eu estou, eu não posso pregar, eu não posso anunciar. Não, a mensagem é maior do que qualquer mensageiro. Não existe mensageiro que suporte por si só essa mensagem, porque ela é maior do que nós mesmos. A mensagem é a mensagem de vida, a mensagem de ressurreição, a mensagem das boas novas. E se nós não investirmos a nossa vida para essa mensagem, para conhecer essa mensagem, nós não vamos nos sentir capazes para fazer isso. Romanos, texto que nós lemos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Traz a mensagem que é a coisa mais simples do mundo, mas que muitas vezes nós não entendemos. Colocou ali? A mensagem do Evangelho, o princípio do Evangelho, o princípio da salvação é a coisa mais simples do mundo. O texto diz: se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor, e creres no teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração você crê para a justiça, e com a boca você confessa para a salvação. Essa mensagem é tão simples, mas ela tem um poder da ação do Espírito Santo. Porque o coração é o Espírito Santo que sonda, e tudo acontece no coração. O que nós temos que fazer? Proclamar essa mensagem. Se você crê em Cristo hoje, você será salvo. Se no seu coração você acredita que Jesus Cristo deu a vida por você, ressuscitou, e Ele é o único caminho, e você entregar sua vida para Ele, hoje você é salvo.
Mas pastor, mas é simples demais. Mas quem sou eu para ir contra aquilo que é a mensagem do Evangelho? Por que nós temos que arrumar mais mensagens? Por que nós temos que acreditar na nossa persuasão? Por que nós temos que acreditar? Não, precisa jogar uma pessoa dentro de uma sala de estudo, estudar para aprender. Se a mensagem fala, é aquele que crê. E só vai crer se alguém pregar essa mensagem. É simples assim, e nós temos que acreditar na simplicidade de falar, Cristo pode salvar a sua vida, e acreditar que o Espírito Santo pode mover o coração de uma pessoa. Mas muitas vezes nós queremos tanta mais, nós queremos tão mais. Não podemos, gente, se é algo que nós não podemos, temos que sair de cena, é a apresentação de um evangelho de doutrina, um evangelho de comportamento. O evangelho muda coração, não muda comportamento. Mas todo aquele que é alcançado pelo Evangelho, porque o coração mudou, o comportamento vai mudar. Mas o inverso não é verdadeiro. Não adianta você mudar o seu comportamento, antigamente de segunda a domingo eu vivia para mim, mas domingo à noite, agora eu mudei minha rotina. Domingo à noite eu sirvo a Deus, eu mudei um comportamento, não mudou nada, gente. O Evangelho muda a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta, seu sábado e seu domingo. Por quê? Porque é o seu coração. Eu acordo com o Evangelho em mim. Eu todos os dias, tudo que eu faço para a glória de Deus. Então, se nós anunciamos uma mudança de comportamento, nós estamos aderindo um Evangelho de doutrina. E o Evangelho não é doutrina, o Evangelho é graça, é salvação. E nós temos que anunciar essa mensagem. E eu tenho que fazer essa pergunta. Quanto temos investido em conhecer a mensagem do Evangelho? Quanto tempo você tem dedicado por dia para conhecer a palavra de Deus? Quanto você tem realmente aproveitado as oportunidades de ouvir? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí eu volto a falar a compaixão do nosso momento. Ouvimos tantas coisas, gente. E de verdade, olha aqui para mim. Em algumas coisas nós fazemos sem perceber. Passamos o dia todo ouvindo muitas coisas, mas a maioria delas são contrárias à mensagem do Evangelho. E nós não paramos. Deixa eu criar uma rotina que me faça aprender ou fortalecer da mensagem que eu carrego, que é a mensagem do Evangelho. E nós temos que entender para nós e amar o irmão, porque a nossa geração está passando por isso. Nossa geração herdou uma frase terrível: Deus sim, igreja não. A nossa geração aderiu a essa mensagem. Não, Deus em qualquer lugar. Mas a gente sabe que é uma mentira, que é um engano. Não. A pessoa está desviada ali da ponta do fio do cabelo, não eu, porque eu não tenho, mas até a ponta do pé. E aí você fala alguma coisa, e a pessoa, não, pelo amor de Deus, pessoal, Deus está em todo lugar, estou com Deus, sabe? Mas você percebe que está completamente distante, mas ainda se apegando a uma mensagem de engano. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, se nós não se firmarmos na mensagem que traz redenção para a nossa vida. Enfim. Compaixão, oração, encarnar, conhecer a mensagem e, por último, precisamos pregar o Evangelho. Agora eu falo individual e como igreja. Sim, nós somos cartas vivas, sim, o comportamento, o exemplo arrasta a multidão, sim, mas o texto bíblico fala que como crerão se não houver quem pregue? Ele não fala se houver quem viva. Eu não estou tirando o testemunho, a importância. Mas a fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. Não é, poxa vida, aquela pessoa é uma pessoa legal. Nossa, que bacana. Mas se essa pessoa não pregar o Evangelho para aquela pessoa, ela está negando a palavra de salvação para aquela. Não, eu vivo o Evangelho. Eu não falo nada, porque Santo Agostinho falou de que viva o Evangelho, se for possível, use palavras. Então eu sou daquele, eu não falo nada, mas eu tento viver. Não, o Evangelho precisa ser pregado, anunciado,
As pessoas precisam conhecer Cristo e nós somos aqueles que pregamos. Para encerrar, o texto diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação vem pela declaração do nome do Senhor. Mas o texto continua. No entanto, como invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito? Como são maravilhosos os pés que anunciam boas novas. Olha aqui. Seu filho não vai ser um grande profeta de Deus se ele não ouvir de você quem é Deus. Ah não, eu sou um pai maravilhoso. Eu dou um testemunho silencioso. Isso é importantíssimo. Mas ele precisa ouvir de Jesus Cristo. Ele precisa ouvir que ele é um pecador e que precisa de Cristo. As pessoas ao nosso redor, você tem que ser um testemunho vivo, sim. O testemunho é para que haja autoridade na fala. O testemunho é para que a fala traga autoridade, para que a pessoa preste atenção. Opa, desse eu posso ouvir. Esse pode falar, porque a vida dele, eu vejo algo diferente. Opa, então eu posso ouvir. Não negue pregar o evangelho se você vive ele. Mas pastor, eu não vivo. Ore, mas continue pregando, porque não é a sua vida que salva os outros, é a pregação do evangelho. Por que que tantas pessoas, muitas vezes nós vemos, mas tal pessoa é um picareta, é não sei o quê, mas prega o evangelho e as pessoas são salvas, porque a salvação não está na minha vida, a salvação está na mensagem que eu carrego, na mensagem do evangelho, na mensagem da palavra de Deus. Todos que foram encontrados por Cristo, gente, são enviados. Sejamos todos, de fato, evangélicos. Que possamos degustar. Essa mensagem vai estar no nosso aplicativo, possivelmente amanhã. Junto no aplicativo estará também um PDF com todo o PDF dessa mensagem. Pegue ela, ouça mais, porque é essa mensagem que nós queremos carregar durante todo o ano, talvez até a vinda de Jesus, porque nós somos dependentes dessa mensagem. Assim, sim, nós temos serviços. A igreja tem, para ela funcionar, tem serviços. Temos pastores, presbíteros, temos evangelistas, temos diáconos, temos músicos, temos equipe de infantil, equipe de mídia, temos tudo isso, mas tudo isso perde o sentido se não for para proclamar o evangelho. Perde o sentido se for para uma mídia, perde o sentido se for para fazer foto para envaidecer o seu pastor. Para que as pessoas se vejam, olha que bonito eu estou. Nós precisamos propositalmente entender que todas as ferramentas que Deus tem nos dado, elas só têm sentido se nós usarmos para que o evangelho seja proclamado. E nunca terá a ver com a gente, nunca terá a ver com o pregador, tem a ver com aquele que é o dono de todas as coisas, tem a ver com Jesus Cristo. E hoje nós podemos, é tão simples, às vezes nós clicamos numa mensagem, às vezes olharmos mensagens da igreja, vídeos que nós postamos e postar para as pessoas, mas sejamos bem sinceros, até isso é difícil. É tão difícil muitas vezes, evangélicos, quando a gente abre uma rede social, a verdade se manifesta nas postagens que são colocadas. Talvez a maioria das pessoas talvez nem saiba que você vem para essa igreja. Por quê? Porque na rede social você mostra outros lugares que você participa. E nós precisamos trazer tudo para a glória de Deus. Nós precisamos realmente ter esse entendimento. Sem evangelismo não tem discipulado. Sem discipulado não tem envio. Sem envio não tem igreja, gente. Mas não dá para pular. Não dá para a gente imaginar que servir a Deus sem ser evangelizado, nós vamos servir bem. Todos nós precisamos ter no nosso coração o DNA do evangelismo. Eu preciso estar evangelizado e evangelizar.
Eu queria que você colocasse de pé, os músicos, por favor. É hora de evangelizar. Chegou a hora de nós colocarmos isso na prática. Somos evangélicos. É hora de fazer valer essa justiça. Eu quero fazer uma oração por você, por nossas vidas, pela nossa igreja. Se for possível, feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor. Que essa palavra possa entrar no nosso coração. Nós temos todo o entendimento, Senhor Deus, que o Senhor nos chama. Que o Senhor está nos chamando a ter compaixão pelas almas perdidas, Pai. Tira do nosso coração, nos faz entender realmente que não somos juízes, não temos capacidade de julgar quem merece e quem não merece, quem é e quem não é. Mas move, Senhor Deus, um avivamento de compaixão nos nossos corações, Pai. Compaixão pelas almas que estão perdidas, compaixão talvez pelos nossos irmãos que andam junto conosco. Faz arder, Senhor Deus, um fogo em nosso coração, Pai, para que nós possamos nos mover, mas mover em compaixão pelas almas que estão perdidas, Senhor. Move o nosso coração, Pai, para que nós possamos ir para o lugar de oração, clamar pelas almas. Dai-nos almas, Senhor. Dai-nos vida, Senhor, meu Pai, que possamos ser proclamadores do Teu Evangelho. Senhor, salva as nossas famílias. Salva, Senhor Deus, as pessoas que nós amamos, Senhor. Salva as pessoas que muitas vezes são boas, mas que não alcançaram ainda o Teu Evangelho, não entenderam a mensagem da cruz. Salva, Senhor Deus, nossa parentela. Salva, Senhor Deus, nossa cidade. Salva a nossa nação, Senhor. Que a nossa nação possa se curvar diante de Jesus Cristo. Que muito mais do que um texto, Jesus Cristo seja o Senhor da nação, o Senhor das nossas vidas, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nos faz encarnar, Pai. Encarnar na vida dos nossos irmãos, entender os anseios dessa geração, as dores, os sofismas, as mentiras que existem, Pai, para que nós possamos anunciar a Tua verdade e ter conexão com essa geração. Dai-nos sabedoria, Senhor. Nos dá o entendimento, Senhor Deus, de verdadeiramente estarmos sendo como para salvar essas vidas, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nos dá poder para pregar o Teu Evangelho. Nos dá obediência, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz, que diz: ide onde estiver indo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nos move como pessoas, nos move como igreja, faz de nós uma igreja missionária. Abre a visão e o entendimento, Pai, que a nossa casa possa ser aberta para o Evangelho, que a nossa vida, o nosso tempo possa ser dedicado à obra da cruz, a obra do Evangelho. Nos tira, Pai, da zona de conforto, nos tira, Pai, deste lugar de conforto e nos leva ao lugar onde estão as vidas, Senhor. Nos tira, Pai, do desejo do conforto das quatro paredes e nos leva, Senhor, meu Pai, no lugar onde as vidas estão morrendo, porque não há ninguém que pregue o Evangelho, Senhor. Senhor, move nossos corações, nos move a conhecer o Cristo que nos salvou, nos leva a esse lugar, Pai, que todas as nossas ações sejam movidas pelo Cristo que deu a vida por nós. Nós queremos sim conhecer a Cristo, Senhor. Nós sim queremos mais, Senhor.